Ter uma alimentação variada e equilibrada, que oferte todos os nutrientes necessários para o nosso organismo, é essencial. Mas você planeja as suas refeições? Você sabe se os alimentos que você consome no café da manhã, no almoço, no jantar, eles conseguem ofertar esses nutrientes que são necessários para o funcionamento do nosso organismo? Fique comigo até o final desse vídeo e conheça quais os alimentos que podem compor um plano alimentar equilibrado e variado. Antes de começar a falar sobre a composição das refeições, eu quero falar sobre dois pontos especiais. O primeiro está associado ao tempo, ao horário em que a gente destina para fazer as refeições. Isso é muito importante. Toda vez que a gente tem um horário pré-estabelecido para realizar o café da manhã, o almoço e o lanche, faz com que a gente não fique beliscando durante os intervalos. Quando eu sei o horário da próxima refeição, eu evito estar comendo aos pouquinhos e muitas vezes esse belisco acontece com alimentos não tão saudáveis, como biscoito, bolo, chocolates, balas e uma forma geral. Então, ao saber que o horário está próximo do almoço ou que já está próximo do jantar, eu consigo segurar os ânimos e evitar uma ingestão excessiva de alimentos que não vão ofertar nutrientes adequados para o funcionamento do meu organismo. O segundo ponto que eu quero falar é também sobre o comer de 3 em 3 horas. Muitas pessoas têm essa dúvida se realmente é necessário fazer as refeições de 3 em 3 horas. Bom, malefício, mal nenhum vai fazer. Porém, você precisa estar adaptado a fazer as refeições de 3 em 3 horas. Comer em intervalos regulares traz diversos benefícios. Entre eles, a gente não ingerir uma grande quantidade de alimentos em um determinado momento, o nosso metabolismo sempre continuar acelerado, porque em intervalos pequenos vai chegar alimento para a gente poder digerir, para a gente poder absorver e poder utilizar, e também a gente vai controlar as alterações para quem tem colesterol alto, diabetes ou quem tem alguma outra alteração metabólica. É importante fazer esses intervalos regulares. Então, comer de 3 em 3 horas não traz malefício algum. Se você é adaptado, você deve continuar a realizar essas refeições. Se você quer começar a comer de 3 em 3 horas, tudo é uma questão de hábito. Lembrando que, para realizar essas refeições de intervalos, que seriam o lanche da manhã e o lanche da tarde, a gente precisa reduzir as quantidades do café da manhã, almoço e do jantar. Agora vamos falar sobre a importância das refeições e quais os alimentos devem estar presentes para ofertar todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Um prato equilibrado é aquele que vai ofertar todos os nutrientes que a gente precisa para que o nosso organismo funcione de forma perfeitamente. Entre eles, a gente destaca as vitaminas e minerais, que atuam como reguladores, regulando e ligando as nossas células para o desenvolvimento das reações. Fontes de carboidrato, que é a nossa principal moeda energética, a nossa principal fonte de energia. Sem carboidrato, a gente não funciona bem. Fontes de gorduras boas, que são importantes para o desenvolvimento, do nosso organismo, uma vez que essas gorduras elas vão formar hormônios e vão servir de transportadores para outros nutrientes, e também fontes de proteínas. As proteínas elas são os bloquinhos que vão construindo os nossos tecidos, as nossas células, e também substâncias que são importantes para a digestão, como as enzimas, para a absorção, como o transporte, e alguns hormônios que vão regular as funções do nosso organismo. Agora que já sabemos disso, vamos ver qual a importância que cada refeição tem no nosso dia a dia e quais os alimentos que podem compor essas refeições. Para começar, nós vamos falar do café da manhã. Acho que vocês já ouviram falar que o café da manhã ele precisa ser de rei e de rainha, e essa frase está correta. O nosso café da manhã é a refeição mais importante que a gente tem durante o dia. Afinal, ela é a refeição que vem depois de um longo período que o nosso corpo fica sem se alimentar, que é a noite. Então a gente dorme em torno de 5, 6, 7 horas e durante esse tempo a gente não se alimentou, mas o nosso organismo continuou a funcionar. O nosso coração continua a bater, a gente continua respirando, a gente até sonha
Então a gente gasta energia durante a noite e de manhã essa energia ela precisa ser reposta. Por isso a importância do café da manhã. E para um café da manhã ofertar todos os nutrientes necessários, ele pode ser composto de frutas, e aí a gente já vai estar ofertando vitaminas e minerais, então banana, maçã, melão, mamão, a fruta da sua preferência vai estar ofertando esses nutrientes que são tão importantes para o funcionamento do nosso corpo. Essas frutas, elas também podem vir acompanhadas de aveia, linhaça, chia, que vão ofertar fibras que são importantes para o funcionamento do nosso organismo. Depois de consumir as frutas, vem a fonte de energia, que são os carboidratos. E aí a gente tem que dar atenção aos carboidratos complexos. Entre eles, as raízes e tubérculos, como macaxeira, inhame, batata doce, que pode vir acompanhada de uma fonte proteica, um ovo cozido ou um ovo pochê, um queijo branco, carne, frango, vai depender do seu hábito alimentar. E o famoso cafezinho, né, que pode vir acompanhando aí essa refeição do café da manhã. Como fonte de proteínas no café da manhã, a gente também pode ter os leites e derivados, como por exemplo o iogurte natural, que pode ser consumido juntamente com as frutas. Esses alimentos que compõem o café da manhã vão ofertar os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso organismo, evitando assim que a gente diminua o nosso rendimento e comprometa a função do nosso dia a dia. Os lanches, eles são refeições intermediárias entre as duas grandes, o café da manhã e o almoço. E ele serve para que a gente não chegue com tanta fome no almoço, fazendo com que a gente consuma uma grande quantidade de alimentos. Ele também pode ser realizado para evitar uma hipoglicemia, que é a queda muito rápida de açúcar no nosso sangue, causando mal-estar, tonturas, desmaios e que pode ocasionar uma queda, sendo muito prejudicial. Entre os alimentos que podem compor esses lanches, nós temos as frutas e as oleaginosas, como castanhas do Pará, do Brasil, amendoim e também o iogurte natural, que pode ser batido com fruta. Agora nós vamos falar do almoço, a segunda maior refeição que a gente tem durante o dia. O almoço ele deve ofertar todos os nutrientes necessários para que a gente continue realizando as reações de forma adequada. A gente pode iniciar o almoço com uma salada, principalmente salada crua, que vai ofertar para a gente vitaminas e minerais e fibras que são importantes na saúde do nosso intestino, regulando o nosso trânsito intestinal e também auxiliando na saciedade, controlando a ingestão de alimentos. Então o ideal é que a gente sempre comece pela salada, um prato rico em salada. A salada a gente pode comer à vontade, com uma diversidade muito grande de hortaliças e legumes. Quanto mais colorida tiver a salada, mais nutriente a gente vai ingerir. E para temperar a salada, nós temos que ter cuidado com a quantidade de sal. Podemos utilizar também o limão e o azeite extra virgem, que vai ofertar para a gente gorduras boas. Depois dessa salada, a gente pode consumir o nosso famoso feijão com arroz. O feijão vai ofertar proteínas e o arroz vai ofertar carboidrato. É a nossa fonte de energia para que a gente consiga realizar as nossas atividades. Esse arroz, de preferência, que ele venha integral, para que ele também oferte fibras e a gente tenha uma maior saciedade e que esse açúcar vai chegando aos pouquinhos na nossa corrente sanguínea. Podemos substituir o arroz também por macarrão ou purês de batata, purê de abóbora. O ideal é a gente consumir um ou outro e nunca fazer a combinação. Então, ou eu como feijão com arroz, ou eu como feijão com macarrão, ou eu como feijão com purê de batata e arroz. O ideal é sempre a gente diversificar. Juntar esses alimentos vai fazer com que a gente oferte uma grande quantidade de açúcar para o nosso organismo. Em relação ao prato principal do almoço, são as carnes. A gente pode consumir a carne bovina, frango e peixe. Mas atenção, cuidado com a preparação. O ideal é consumir nas formas cozidas e assadas, evitando assim as frituras. Lembrem também de retirar a gordura aparente que fica nas carnes e a pele do frango. Eles são fontes de gorduras ruins e podem prejudicar o funcionamento do nosso organismo. E para finalizar o almoço, a sobremesa. A gente pode estar consumindo uma fruta, uma fatia de melancia, uma laranja,
uma fatia de manga, uma rodela de abacaxi, que vai auxiliar também na nossa digestão. Os sucos, eles devem ser evitados, porque normalmente, quando a gente faz o suco, a gente perde alguns nutrientes e, além disso, adiciona açúcar. E ele também vai atrapalhar a digestão, bem como a absorção dos nutrientes. Então, é melhor substituir os sucos por uma fruta e finalizar o almoço de forma adequada. Mais uma vez, a gente pode ter um lanche no intervalo de 3 em 3 horas, e aí a gente já falou sobre esse lanche para a gente não chegar com tanta fome no jantar, podendo consumir frutas, castanhas ou iogurte natural, e depois o jantar. É a última grande refeição que a gente faz no nosso dia. O jantar, ele vem para repor todos os nutrientes que a gente gastou realizando as atividades durante o dia. Mas tem muita gente que após o jantar já vai se deitar, já vai dormir. Então a gente tem que ter o cuidado com os alimentos que vão estar presentes nesse jantar. O ideal é que seja uma refeição leve. Então a gente pode utilizar saladas, sopas, e aqui no Nordeste a gente sabe que as nossas raízes são muito utilizadas durante a noite. Então a macaxeira, o inhame, a batata doce. O ideal é só a gente controlar as quantidades. Lembrando que a gente vai deitar em seguida. Essas raízes e tubérculos, elas podem ser acompanhadas de uma fonte proteica, como por exemplo um ovo, um queijo, um frango, uma carne, vai da sua preferência. E o famoso cafezinho, que a gente também é acostumado a tomar, né, durante a noite. Para aqueles que vão dormir depois de muito tempo de realizar o jantar, pode fazer mais um lanche, que a gente chama de ceia. A ceia é aquela refeição que a gente faz logo antes de deitar e por isso ela deve ser muito mais leve do que o jantar. A gente pode utilizar frutas, a gente pode utilizar um chazinho, um copo de leite, para que a gente possa dormir sem sentir tanta fome, né, e precisar acordar durante a noite para comer alguma coisa. Para finalizar, é importante que a gente tenha conhecimento que não devemos pular refeições ou substituir essas refeições por refeições prontas, rápidas, lanches gordurosos como salgados, fast foods, alimentos industrializados e doces. Esses alimentos eles só vão ofertar os nutrientes que não são saudáveis e que vão prejudicar o funcionamento do nosso organismo. Se você sente a necessidade de ajustar as quantidades desses alimentos que a gente falou, eu sugiro que você procure um nutricionista. Ele vai ajustar as quantidades de acordo com a sua necessidade, garantindo que o seu corpo vai funcionar da melhor forma possível. Bem, agora que vocês já conhecem os alimentos que podem compor as refeições e ofertar os nutrientes variados que o nosso corpo precisa, só me resta desejar bom apetite!